Revelado, o surpreendente motivo de minha mãe ao doar nossa casa de R$ 680 mil. Lucas estava escorado na mesa da cozinha, um papel em sua mão e o coração disparado. O cheiro do café fresco misturava-se à umidade do dia chuvoso, mas nada disso alcançava o turbilhão de emoções que percorria seu peito. Doação confirmada, lia ele novamente, sem acreditar. Como poderia sua mãe, Dona Elvira, simplesmente doar a casa que tanto havia lutado para conquistar? Aquela casa esperta, com suas janelas amarelas e flores borbulhando sob o sol, simbolizava todo o esforço de uma vida de sacrifícios. Foi o sonho de Elvira, o sonho que ele pensou que levavam juntos. Por quê, mãe? Lucas exclamou, a voz tremendo de indignação. Ele a viu entrar na cozinha, com as mãos cansadas de tanto costurar, o olhar firme, mas triste. É uma promessa que fiz ao seu pai, ela respondeu com delicadeza, mas havia um peso nas suas palavras. Ele sempre disse que nosso sucesso deveria ser dividido, que ajudar era o maior bem que poderíamos fazer. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Aquela casa era o último legado que seu pai deixará. Como poderia desafiá-la? Mas a dor do desapego pulsava dentro dele como um tambor descompassado. As palavras da mãe ecoavam em sua mente enquanto ele saía para a rua. O assobio do vento e os comentários dos vizinhos o atingiram como chuva em dia de tormenta. A dona Elvira perdeu a cabeça, diziam. Ao ouvir isso, um nó se formou em sua garganta. Porque ele sentia que tudo o que era importante estava se desmoronando. Ele se lembrou das noites em que riam juntos, das histórias compartilhadas enquanto tomavam café fresco e assistiam às estrelas na varanda. Essa era a vida que haviam construído um lar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, quando ele começou a se envolver nas atividades da instituição que receberia a doação, seu coração gelado aos poucos começou a se aquecer. Ele conheceu a família Silva, que estava prestes a ser despejada, e Dona Maria, uma idosa que mal tinha o que comer. Cada encontro trazia novos olhares, novas histórias de dor e superação. A força de Dona Elvira não era apenas sobre um lar, era sobre a solidariedade e o amor pelo próximo. Lucas percebeu que o que ela tinha feito era um ato repleto de generosidade e que a casa de R$ 680 mil era um símbolo de algo muito mais significativo. O ciclo de empatia e união começou a reinar ao seu redor. Com seus amigos e a comunidade, ele começou a arrecadar fundos, promovendo festas e feiras. Ele sentiu aquela energia boa circulando por seu corpo, algo que ele não conseguiu entender até então. A verdadeira riqueza estava nas relações que cultivamos e nas esperanças que criamos juntos. A casa poderia ter sido apenas um sonho realizado, mas agora representava um novo começo para muitos. Mas seria tão simples. No fundo de sua mente, Lucas sabia que uma carta de seu pai ainda estava por ser descoberta. Algo lhe dizia que esse legado, enterrado em papéis amarelados, poderia mudar sua vida para sempre. O que mais sua mãe ainda guardava sob os panos da vida que construíram juntos? Ele se preparava para o que poderia ser a maior revelação de sua história. Estaria ele pronto para encarar esse novo capítulo da vida? A determinação estampada em seu rosto refletia uma pessoa em busca de respostas. E, enquanto se aproximava do segredo, sua jornada apenas começava. O dia seguinte amanheceu cinzento e nublado, refletindo o conflito interno que Lucas sentia. Ele precisava de respostas, mas a ideia de vasculhar as coisas que sua mãe guardava o deixava inquieto. Aquela carta, a conexão com seu pai, poderia muito bem ser um fardo mais pesado do que ele já carregava. Porém, a curiosidade e a necessidade de entender o legado de seu pai, que agora parecia tão distante, empurravam-no para frente. No fundo da gaveta do meu pai, pensou Lucas enquanto caminhava pela casa. A cada passo, lembranças se amontoavam, como fotos emolduradas nas paredes. Os risos dele e de sua mãe ecoavam em seus ouvidos, contrastando com a tensão profunda que sentia agora. Ele se lembrou de como seu pai sempre falava sobre a justiça e como o que é bom deve ser compartilhado. Era como se a casa, tão cheia de amor e calor, tivesse se tornado um campo de batalha entre emoções contraditórias. Quando finalmente alcançou o quarto que havia sido do pai, ele hesitou na porta.
O cheiro de madeira envelhecida e roupas de lã tomou conta dele. O móvel de carvalho, um legado por si só, parecia guardar segredos. Ele abriu a gaveta, que rangia como se estivesse protestando contra o tempo. Papéis amarelados e documentos começavam a se misturar em sua mente. Ele mal sabia por onde começar. Entre recibos e velhos jornais, ele encontrou um envelope marrom, tão gasto que parecia uma folha seca. O coração começou a acelerar. Curioso, Lucas puxou o envelope e abriu lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer a importância da descoberta. Dentro, uma carta. A letra era nítida, mas a emoção transbordava a cada palavra. Meu querido Lucas, começava a missiva. Ao lê-la, ele foi tomado por um turbilhão de sentimentos: saudade, amor, mas também perplexidade. A carta abordava o princípio de sua vida, contava sobre o sacrifício do pai e a promessa feita a Elvira. Mais adiante, uma revelação que o deixou em choque. Havia um projeto grande que gostaria que você levasse adiante, algo que não é sobre coisas, mas sobre pessoas. Lucas sentiu um punhal perfurar seu peito. Ele imediatamente ligou as ideias. A doação da casa não era apenas um gesto, era uma continuidade. A vontade de seu pai estava ali, pulsando nas palavras escritas. A casa, o lar construído com tanto amor, era para ser um abrigo, um refúgio para os necessitados como Dona Maria e a família Silva. A casa era uma ponte para um futuro onde o amor se propagava além de suas paredes. Com a carta nas mãos tremendo, ele decidiu que não poderia ignorar isso. Marcar esta transformação como um tributo ao que seu pai havia sonhado para ele, e não somente um fim melancólico ao legado da família. E enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, uma determinação ardente surgia em seu coração. Ele usaria essa herança para mudar vidas, capitaneando a missão que o pai havia deixado. Ao sair do quarto, bastou um olhar para sua mãe, ocupada na sala com a costura. Era como se uma nova conexão, mais forte e clara, unisse os dois. Ela também tinha um sorriso nostálgico no rosto, talvez sentindo a mesma esperança que agora brotava no coração do filho. Entretanto, a inquietação não havia desaparecido. Havia mais cartas escondidas. O que mais eles ainda não sabiam sobre o passado? Os próximos dias seriam decisivos, e Lucas estava decidido a desenterrar cada pedaço da história. Ele não poderia deixar que os sonhos de seu pai se perdessem. O que mais ele descobriria? As revelações viriam abrir portas que ele nunca imaginou serem possíveis. Restava uma pergunta no ar: Lucas estava pronto para tudo que envolveria essa busca? Lucas não conseguia parar de pensar nas palavras da carta. Cada frase era como um eco na sua mente, subindo e descendo como uma montanha-russa de emoções. O projeto do pai não era sobre bens materiais, mas sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Ele sentia que a casa, agora carregada de expectativas e promessas, tinha se tornado muito mais do que apenas um lar. E se for verdade? Murmurou para si mesmo enquanto olhava pela janela. As nuvens pesadas deram lugar a um tímido sol que começava a surgir, iluminando a casa com uma luz dourada, como se fosse um sinal. Precisava compartilhar isso com sua mãe, mas como fazê-lo sem sobrecarregá-la? O dia se passou num turbilhão de urnas e decisões. Lucas não tinha apenas que falar com Elvira. Precisava escolher um caminho. Quando a noite caiu, ele a encontrou na cozinha, preparando um café. O aroma forte preenchia o ar, e ele se sentiu um pouco menos ansioso. Mãe, podemos conversar? Perguntou, a voz trêmula. Ela olhou para ele e sorriu, mas havia algo nos olhos dela que fez Lucas pensar que ela também sentia a pressão que pairava no ar. Se sentaram à mesa, um copo de café entre eles como um símbolo da conexão que tentavam restabelecer. Era momento de abrir seu coração. Eu encontrei uma carta do papai, começou Lucas, cuidadosamente escolhendo suas palavras. Ele queria que a gente trabalhasse em algo importante, algo que poderia mudar vidas. E eu acho que isso tem a ver com a casa. Ao explicar, ele viu a expressão da mãe mudar. Elvira ficou em silêncio, a mão trêmula segurando a xícara. As lembranças pareciam borbulhar à sua volta. Lucas, eu também encontrei algumas coisas, disse ela, finalmente, sua voz uma mistura de medo e esperança. Eram cartas, documentos. Eu deixei tudo guardado. Só não sabia se era hora de mostrar. Os olhos de Lucas brilharam. Vamos olhar juntos. Se o pai tinha tantos planos, precisamos descobrir tudo. A ideia de que eles poderiam unir forças para honrar a memória do pai o animou. Ele sempre disse que o melhor em nosso passado nos moldaria para o futuro, Elvira comentou, a voz se firmando. Uma leve faísca de determinação apareceu em seu olhar.
Nos dias seguintes, a casa se transformou em um campo de batalha de lembranças e descobertas. A cada carta que desdobravam, histórias ganharam vida. Havia documentos que falavam de doações não apenas de bens, mas de esperanças que ele queria que levassem a quem mais precisava. Lucas e Elvira se tornaram investigadores na própria história familiar, desenterrando detalhes que faziam o coração acelerar, como aquela vez em que o pai ajudou um amigo a abrir um pequeno negócio e foi recompensado com um sorriso genuíno. Mas não foi só luz. Descobrir a verdade também trouxe à tona dores antigas, segredos esquecidos, brigas nunca resolvidas. Lucas se perguntava se estava preparado para enfrentar todas essas revelações. Certa noite, depois de um dia longo de escavações nos arquivos da memória do pai, eles encontraram um documento peculiar. Era um esboço de uma homenagem ou um projeto que o pai queria iniciar. Faltava o nome de uma organização que nunca havia sido criada. O coração de Lucas disparou ao ler as linhas finais. E quando você achar que não pode mais, lembre-se, o amor é a maior força que podemos compartilhar. Precisamos fazer isso, Elvira afirmou, com a determinação de uma mulher que estava redescobrindo seu propósito, como um pássaro rompendo a casca do ovo. Mas Lucas só se perguntava, será que o amor seria suficiente para enfrentar os desafios que viriam pela frente? A tensão pairava no ar. O que mais o pai havia deixado para trás? As próximas semanas seriam cruciais, e a resposta estava ali, esperando para ser desvelada. Ele se perguntava, com a insegurança pulsando em seu peito, estamos prontos para isso? Lucas estava decidido a mergulhar de cabeça nas revelações que o pai havia deixado. Era preciso honrar a memória dele, e a urgência de um propósito pulsava em seu peito. Os dias seguintes foram repletos de longas horas na sala, sentados em meio a papéis e fotos amareladas. Elvira e Lucas tornaram-se uma equipe, e cada descoberta parecia desenhar novas pistas sobre o caminho que deviam seguir. Uma manhã, enquanto folheavam mais documentos, Lucas encontrou um álbum velho. Quando abriu, uma onda de nostalgia o atingiu. Fotografias de infância, festas de aniversário, entre elas, uma imagem que o fez parar, a casa antes de todas as reformas. Aquelas paredes viviam histórias que agora pulsavam, como se as emoções estivessem entrelaçadas em cada fibra daquele lar. Olha essa foto, mãe! Exclamou ele, apontando para a imagem. Como papai sempre teve amor por este lugar, não é? Os olhos de Elvira se encheram de lágrimas, mas um sorriso se formou. Sim, ele sempre acreditou que nossa casa era um lar para muitos, não apenas para nós. E pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso abriu uma porta para a esperança. Mas não demorou muito para que a névoa da incerteza voltasse. No fundo de Lucas, uma inquietação crescia. Ele sentia que a responsabilidade era maior do que imaginava, como se cada escolha que fizesse pudesse reverberar não só em suas vidas, mas no futuro da comunidade. Mãe, e se não conseguirmos? E se o projeto dele for maior do que nós pensamos? Elvira hesitou. Isso pode acontecer, Lucas. Mas lembre-se, nosso pai sempre disse que o verdadeiro fracasso é não tentar. A força daquela frase chegou com peso, e a determinação começou a nascer novamente. E ali, naquele canto da casa, decidiu que não poderia desistir. A carga emocional tinha se transformado em combustível. Naquele instante, um novo plano começou a se formar em sua mente. Como poderiam transformar a casa em um espaço que refletisse o legado que seu pai tinha sonhado? Um lugar que não só servisse de abrigo, mas que também fosse um ponto de apoio para aqueles que precisavam. As ideias fervilhavam em sua cabeça enquanto Lucas pensava nas possibilidades. Um abrigo temporário, um centro comunitário, algo que pudesse unir as pessoas. Ele sabia que o desafio seria imenso, mas a chama da esperança iluminava cada passo que dava. Precisamos começar logo, Elvira. Temos que reunir a comunidade. Naquele dia, as horas passaram sem que eles percebessem. E a cada nova ideia, mais um visitante do passado trazia respostas para o futuro. Moedas não apenas de dinheiro, mas de amor, compaixão e colaboração. Na semana seguinte, a notícia de que o filho e a mãe estavam se mobilizando começou a se espalhar. Algumas pessoas apareceram para ajudar. Olhares curiosos e ansiosos estavam ali, acompanhando o que acontecia. Quando perceberam que a ideia da transformação poderia ser mais que um sonho, a casa se encheu de sons de risadas, de diálogos calorosos e de promessas de um futuro melhor. Mas também sentiam uma sombra. Como lidar com os desafios que viriam? E se alguns não acreditassem na força que estavam tentando construir? À medida que a atmosfera se tornava mais vibrante, uma dúvida pairava no ar. O que aconteceria se o passado decidisse interferir?
O que mais poderia ser revelado a respeito de seu pai e do que ele tinha em mente? Lucas estava em um caminho que levaria a mais do que imaginava. Havia algo mais à frente, uma verdade escondida que poderia mudar tudo novamente. Um novo desafio se aproximava, e ele mal podia esperar para descobrir o que era. Estariam prontos para enfrentar isso juntos? Os dias seguintes foram como uma montanha-russa emocional para Lucas e Elvira. Assim que a vontade de transformar a casa começou a ganhar corpo, um novo vento soprava. A comunidade se mobilizava, e cada pessoa que chegava trazia consigo um fragmento do que o pai havia deixado. A força daquele time improvisado pulsava energicamente, mas a sombra da incerteza ainda pairava sobre Lucas. Uma tarde, enquanto desmontavam uma velha estante na sala, um papel amarelado caiu. Lucas pegou, acariciando com os dedos, como se tocasse a história. Era uma carta. O nome remetia a alguém que ele mal se lembrava, mas a mensagem era clara e emocionante. O pai havia escrito sobre sonhos, sobre como a casa poderia se tornar um espaço acolhedor para todos. Olha, mãe, olha isso. Ele falou sobre não só abrigar, mas acolher todos os tipos de pessoas que precisam de help. Sua voz tremia de excitação e confusão. O que ele descobriu naquelas palavras era uma faísca que poderia acender um fogo ainda maior. Elvira readquiriu a atenção. Eu lembrava vagamente dessa carta. Mas o que me impressiona é que não era só sobre a nossa família, era sobre um legado coletivo. Ela sorriu, com um brilho nos olhos que parecia esconder lágrimas de felicidade. Os encontros da comunidade começaram a ser mais frequentes. Lucas organizou uma pequena reunião em sua casa para discutir o projeto. Sentados ao redor da mesa, cada um compartilhava suas ideias e experiências. Haviam professores, enfermeiros, artistas e até mesmo adolescentes que se ofereciam para ajudar. Entre risadas e planos, uma mulher mais velha, Dona Rita, levantou a mão. Sei que muitos têm medo do que está por vir. Mas também sei que seu pai tinha um sonho em que todos nós éramos parte. Temos que honrá-lo. As palavras dela ecoaram no coração de todos. Naquele ambiente de confiança, Lucas decidiu que era hora de compartilhar algo que vinha pesado em seu peito. Eu sei que estou liderando isso, mas confesso que eu sinto medo de não ser tão bom quanto meu pai. E se isso não funcionar? O sentimento de vulnerabilidade trouxe um silêncio reflexivo. Às vezes, você precisa se permitir falhar para alcançar algo grande, Lucas. As palavras de um jovem que estava ali pela primeira vez, mas já havia se mostrado confiável, ressoaram no ar. Se o seu pai conseguiu isso por conta própria, imagina o que podemos fazer juntos. As conversas fluíram. Mas, então, um celular tocou e cortou o clima. Entre as mensagens, uma chamada do banco. Lucas atendeu e logo, a sua expressão mudou. O dono do banco queria saber sobre a casa e mencionou uma preocupação que o deixou agitado. Ouvi que você está pensando em transformar o espaço. Isso pode afetar o valor de venda. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O que ele gostaria de ser um abrigo transformador começou a parecer uma oportunidade arriscada. Seria possível seguir em frente, mesmo com essa pressão? E se eles não nos deixarem mudar nada? O banco pode querer vender a casa a qualquer custo, disse Elvira, a expressão tão preocupada quanto a de Lucas. O grupo, percebendo a tensão, se uniu em volta de Lucas e Elvira. Com olhares encorajadores, deixaram claro que não iriam deixar que a pressão do banco impedisse seus planos. Mas o medo da perda pairava ainda mais forte. Talvez precisemos agir rápido, antes que a situação fuja do nosso controle. Lucas percebeu que cada escolha agora tinha um peso. Ele sabia que o que estava em jogo era mais do que dinheiro, era a chance de se conectar com o legado do pai. Assim, a determinação começou a tomar forma. Mas, no fundo, Lucas sentiu que sua luta estava apenas começando. O que mais ele descobriria sobre o passado do pai? Poderia o futuro deles realmente ser moldado naquele espaço? A resposta estava nas próximas horas e na determinação que cada um deles carregava no coração. E enquanto a noite caía, imersa em uma mistura de incertezas e promessas, uma nova mensagem chegou. Era um alerta de que alguém estava questionando a real intenção deles com a casa. O coração de Lucas disparou. O que será que vem a seguir? Lucas olhou para a mensagem na tela do celular e seu coração disparou novamente. O texto era curto, mas a carga emocional era imensa. Alguém está questionando nossa intenção? Quem seria? Pensou, enquanto seus dedos tremiam. Ele não queria acreditar que aquilo poderia ser verdade. A iluminação suave da sala parecia agora mais opressora, engolindo o ar. Elvira, percebendo a expressão angustiada do filho,
inclinou-se para a frente. O que foi, filho? O que a mensagem diz? É de alguém do banco. Estão questionando a nossa intenção com a casa. A frustração na voz de Lucas cortou o silêncio. Ele estava no meio de algo significativo, e agora isso parecia estar se desmoronando à sua frente. Vamos resolver isso, Elvira disse, com uma determinação que surpreendeu até mesmo a si mesma. Precisamos de mais apoio, de nossa comunidade. Se estamos todos juntos, não há nada que possa nos parar. Aquilo tocou o peito de Lucas. As palavras da mãe eram como um combustível. Ele sabia que ela tinha razão, mas a preocupação de falhar era como uma sombra constante. O que mais poderiam fazer para se defender? Reuniu força e redigiu uma nova mensagem ao grupo. Pessoal, a situação com o banco está ficando complicada. Precisamos nos reunir e encontrar uma solução. Sugiro chamarmos um advogado que possa nos ajudar a entender nossos direitos e o que podemos fazer. Acreditamos no sonho do meu pai e não podemos deixar isso escapar. Enquanto Lucas digitava, a força do material que o cercava a velha casa, a carta do pai na mesa, a equipe que se mobilizava ao seu lado parecia se unir em um só propósito. Assim que apertou enviar, houve um movimento em sua barriga, um misto de ansiedade e esperança. Alguns minutos depois, os membros do grupo começaram a responder. Mensagens apareciam rapidamente, cheias de apoio e solidariedade. Vou falar com um amigo advogado, nós estaremos com vocês. A casa é da comunidade. O coração de Lucas se encheu. A sensação de que, juntos, eles eram fortes começava a preencher o espaço que antes era de dúvida. Talvez tenha algo incrível vindo aí, pensou. No dia seguinte, eles se reuniram na casa novamente, numa aura de união e decisão coletiva. Entre os motivos da conversa, surgiram ideias sobre uma campanha de arrecadação para ajudar na manutenção e na transformação da casa. E Dona Rita sugeriu fazer um evento comunitário para mostrar ao banco que o local tinha valor muito além de um simples imóvel, mas sim um espaço com vida e histórias a serem contadas. Enquanto os planos se formavam e o entusiasmo crescia, Lucas se lembrou das palavras do jovem que havia falado durante a última reunião. Se o seu pai conseguiu isso por conta própria, imagina o que podemos fazer juntos. Era um eco que reverberava na mente de todos. No entanto, no fundo de sua mente, Lucas ainda não conseguia se livrar da inquietação. O que realmente queriam com a casa? Ela não era apenas uma propriedade, estava carregada de memórias, de esperança, um lar. Foi durante essa reunião que alguém mencionou um nome. Eu ouvi que tem um investidor interessado na casa. Ele está acompanhando a gente, e isso pode complicar as coisas. Fio de esperança e um novo medo se entrelaçaram no coração de Lucas. O que exatamente esse investidor queria? E, mais importante, como poderiam lutar por aquilo que consideravam sagrado? Assim, a nuvem de incerteza se formou novamente, cobrindo a glória de um sonho que parecia prestes a se concretizar. Enquanto os murmúrios de preocupação tomavam conta da sala, Lucas olhou para o relógio. O tempo estava passando rápido, e a pressão aumentava. Eles precisavam se mover e agir antes que alguém decidisse por eles. Com o pensamento aflito, ele suspirou e tomou coragem para perguntar: e se não for só um investidor? O que se passará pela cabeça dele enquanto lutamos por isso? A sala estava com um clima denso, como se cada integrante do grupo estivesse segurando um pedaço da mesma pedra de angústia. Lucas percebeu os olhares preocupados ao seu redor e, por um momento, sentiu a gravidade da situação pesar sobre ele. A ideia de perder aquele lugar tão cheio de memória e significado fez seu estômago se contrair. Ele podia quase ouvir as risadas de sua infância ecoando pelas paredes desgastadas, lembranças que tornavam a casa um verdadeiro lar. Precisamos entender quem é esse investidor e o que ele quer, disse Elvira, quebrando o silêncio. Sua voz, firme, trazia uma onda de esperança. Não podemos deixar que essa ameaça nos derrube. Temos que resgatar a história da nossa casa e mostrar a todos o que ela significa para nós. Lucas assentiu com a cabeça, admirando a força da mãe. O desejo de proteção dela o envolvia de forma quase palpável, mas a dúvida ainda persistia na mente dele como um eco incansável. Como poderiam fazer uma defesa contra um investidor, que, aos olhos de muitos, parecia ser um gigante? Talvez possamos fazer uma pesquisa sobre quem ele é, suas intenções. Precisamos descobrir se ele se importa com a comunidade ou se está apenas atrás de números, sugeriu Ana, uma amiga do grupo, enquanto fazia anotações rápidas em seu caderno. Sim, e reunir histórias de todos que viveram aqui pode ser um bom começo, disse Dona Rita, sua voz animada ganhando força.
Acredito que nossas experiências vão tocar o coração das pessoas e deixar claro que a casa é um símbolo da nossa comunidade. Um murmúrio de aprovação ecoou na sala. Lucas sentiu seu coração aquecer com a ideia de que a luta pela casa não era apenas sua, mas de todos. As memórias compartilhadas poderiam ser a ponte para mostrar ao banco e ao investidor que aquele espaço tinha um valor inestimável, muito além do que estava impresso em sua escritura. Eu vou contactar as pessoas que fizeram suas histórias aqui, disse Lucas, sentindo uma onda de determinação. Podemos fazer vídeos, coletar depoimentos e até organizar uma exposição. Não dá para deixar que um número em uma conta bancária decida o destino da nossa casa. Como um time unindo forças, eles se dividiram tarefas. Uns contatariam a vizinhança, outros começariam a organizar o evento, e outros ainda preparariam a documentação necessária para consultar um advogado especializado. A vontade de lutar havia acendido uma chama naqueles corações, e Lucas podia ver a luz refletindo nos rostos de cada um ali presente. Enquanto as ideias se multiplicavam e a energia tomava conta do ambiente, foi então que Lucas recebeu uma mensagem. Seu coração parou por um instante ao ver o nome do remetente. Era do advogado. Precisamos falar em particular. A situação com o banco é mais complicada do que parece. Ele está disposto a negociar, mas os termos são duros. O mundo ao redor pareceu congelar. E se o tal investidor estivesse envolvido com o banco de alguma forma? A insegurança invadiu Lucas. Ele olhou para Elvira, que já pressentia a mudança de clima. A respiração ficou pesada. E agora, o que vamos fazer? Pensou Lucas, nervoso, enquanto um novo dilema tomava forma diante dele. Ele precisava descobrir a verdade por trás daquela proposta e, mais importante, porque sua mãe tinha doado a casa. Seria por amor? Medo? Ou havia segredos que só agora começavam a emergir? Antes que pudesse processar tudo, um novo eco ressoou na sala. Precisamos estar prontos para tudo, porque essa batalha pode ser nossa última chance. Com a pressão crescendo e os desafios ao horizonte, Lucas se perguntou, qual seria o próximo passo e o que mais estava por vir naquela narrativa de incertezas e revelações. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A mensagem do advogado era como um ladrão na noite, levando a certeza que ele tão desesperadamente queria agarrar. Ele respirou fundo, tentando afastar a ansiedade que pesava como chumbo no peito. As trocas de olhares na sala entre os amigos revelavam um desespero compartilhado, mas também uma determinação coletiva. Não podiam recuar agora. Precisamos nos encontrar amanhã cedo, Elvira exclamou, sua voz soando firme, mas com um toque de preocupação. É hora de agir. Precisamos de um plano claro. Aquelas palavras foram como um sopro de vida. Lucas viu a faísca de esperança nos olhos de Ana e Dona Rita. Eles tinham que conduzir essa luta com sabedoria, e era exatamente isso que ele se propunha a fazer. Havia uma força, uma espécie de energia vital no ar, que fazia o medo parecer menor. Naquela noite, Lucas não conseguia dormir. A imagem da casa girava em sua mente, não como um bem material, mas como um símbolo. Ele se lembrou de cada canto, de cada aventura vivida. Como podiam qualquer um querer transformar isso em uma mera transação? Com o coração pesado, ele se levantou, pegou seu celular e começou a pesquisar. Precisava descobrir tudo sobre o investidor que ameaçava a casa da sua infância. As horas passaram e, quando o sol começou a nascer, Lucas já tinha uma pequena lista de informações. O investidor era conhecido por sua mão de ferro, mas também por transformar propriedades em empreendimentos que ignoravam a importância do passado. Um nó se formou em seu estômago. Ele não poderia deixar isso acontecer. No encontro do grupo, o clima era de expectativa. Cada um trouxe ideias e informações, mas Lucas sentiu que havia algo mais ali, algo invisível que pulsava nas respirações alinhadas e nos olhares firmes. A casa tinha um significado profundo e todos, de alguma forma, eram parte daquela história. Eu descobri algumas coisas sobre nosso inimigo, Lucas disse, prendendo a atenção de todos. Ele não está aqui para preservar a história. Ele quer lucro rápido. E, por isso, temos que trazer a comunidade a bordo. Se não mostrarmos o valor real da casa, ele pode muito bem levar tudo de nós. O murmúrio de confirmação reverberou. A ideia de montar um comitê comunitário, que envolvesse mais pessoas, tomou força rapidamente. A casa não pertencia a Lucas ou à sua família apenas, ela era um patrimônio que guardava a história de todos. Podemos organizar uma grande reunião, chamar a imprensa e até as redes sociais, sugeriu Ana, com brilho nos olhos. Se tudo isso se espalhar, podemos ser mais fortes do que ele imagina. Concordâncias e planejamento encheram o ambiente. Mas, no fundo,
Lucas ainda sentia inquietação. Uma parte dele não parava de questionar a doação da mãe. O que realmente a levou a essa decisão? Havia sentimentos não ditos, segredos que poderiam tornar sua luta ainda mais difícil. Ao voltar para casa, a noite estava calma, mas o coração de Lucas estava uma tempestade. Ele precisava conversar com Elvira. Precisava entender suas razões, porque ela havia aberto mão daquela casa. Seria por medo, conforme as incertezas se avolumavam, ou havia algo mais profundo por trás da doação? Antes de dormir, ele tomou coragem e bateu à porta do quarto da mãe. Mãe, podemos conversar? Eu preciso entender mais sobre a casa. Uma pausa tensa se seguiu. Lucas sentia que o significado das palavras que ela iria dizer poderia mudar tudo. O que ele estava prestes a descobrir poderia ser a chave para esclarecer não apenas a luta pela casa, mas também a história de sua própria família. Lucas, eu tenho algo importante para te contar e, naquele momento, o destino da batalha pela casa parecia pairar no ar, aguardando a revelação que mudaria tudo. Lucas percebeu que o silêncio que se espalhava pelo corredor era quase palpável. O coração batia forte, como se estivesse prestes a explodir. A expressão de sua mãe não era apenas séria, havia uma mistura de tristeza e um leve tremor de medo. Você se lembra do meu irmão, o tio Antônio? Ela perguntou, quebrando a tensão. Lembrar do tio Antônio era como revisitar uma parte de sua infância. Ele não o conhecia muito bem, mas as histórias que Elvira contava sempre davam vida a um homem que parecia saltar diretamente das páginas de um livro. Um espírito livre, um artista com fome de aventura. Mas o que isso tinha a ver com o que estava acontecendo? Sim, mãe, ele foi embora há muitos anos. Mas ele não voltou? A pergunta brotou hesitante, um esforço para entender a conexão. Lucas, há muitos anos, ele fez uma escolha. Ele se afastou da família, mas nunca deixou de amar a casa. Quando eu aceitei a doação, percebi que era uma maneira de trazê-lo de volta, de alguma forma. A voz dela tremeu, e Lucas viu uma lágrima escorregar pelo rosto da mãe. As peças começaram a se encaixar. Essa decisão não envolvia apenas a luta pela casa. Era algo muito mais profundo, enraizado em memórias, amor e talvez até um pouco de culpa. Ela queria que aquelas paredes ainda guardassem o espírito do irmão perdido. Mas, por outro lado, Lucas não conseguia entender completamente como deixar tudo isso para trás era um ato de amor. Você nunca me contou isso antes, mãe, sussurrou ele, sentindo um nó se formar na garganta. Por que você não me disse? Eu poderia ter ajudado. Elvira balançou a cabeça, como se estivesse se esforçando para reunir as palavras. Eu achei que você iria entender. Que esse lugar era mais do que tijolos e cimento. A casa era um santuário de memórias. Cia e Antônio sempre compartilham um laço especial aqui. Mas, em minha mente, eu acreditava que era hora de seguir em frente. Para você. A ferroada da revelação atravessou Lucas, um misto de compreensão e dor. O peso das expectativas familiares estava se tornando um fardo insuportável. Ele queria lutar pela casa. Queria preservar a história, mas também percebeu que essa luta estava entrelaçada com o desejo de Elvira de deixar o passado para trás. Como poderia ser justo em meio a tudo isso? A confusão tomou conta dele. De repente, não era somente sobre a casa. Era sobre a aceitação, sobre compreender os caminhos tortuosos que os relacionamentos familiares podem trilhar. Ele também percebia que, se a batalha não fosse vencida, essa luta poderia significar a perda da única memória que ligava sua mãe ao irmão. Nós precisamos fazer isso juntos, mãe. Precisamos lutar para que a casa continue sendo um lar, e não apenas um projeto de construção. Lucas falou, com a voz mais alta, uma determinação renovada brotando dentro dele. A comunidade pode nos ajudar. Não vamos deixar que o que você sente delibere em algo precioso como isso. As lágrimas nos olhos de Elvira agora brilhavam como estrelas. Ela sentiu lentamente, como se suas esperanças agora voltassem a ganhar forma. Você está certo, Lucas. Não é hora de desistir. É hora de lutar, e de honrar o passado. Uma onda de esperança lavou sobre eles, enquanto a determinação começava a tomar forma. Agora, um novo plano se delineava. Eles precisavam de mais do que um simples comitê. Era hora de um movimento, uma verdadeira demonstração de amor por todas as histórias que aquela casa guardava. Vamos nos reunir com a comunidade amanhã. Não só para preservar a casa, mas para compartilhar tudo isso, Lucas decidiu, já imaginando o dia da reunião repleta de rostos familiares e esperançosos. No entanto, antes que o alívio pudesse se estabelecer por completo, uma mensagem inesperada apitou no celular de Lucas.
Uma notificação do advogado com o aviso de que o investidor tinha um trunfo na manga, algo que poderia mudar a situação drástica e rapidamente. Vem cagando. Lucas murmurou, sentindo o estômago revirar. O que será isso agora? A inquietação que ele tentava dissipar retornou, mais forte do que antes. O que o investidor saberia que poderia virar a maré contra eles novamente? As respostas poderiam estar mais perto do que ele pensava. Lucas sentou-se na cama, a mensagem do advogado ressoando em sua mente como um eco interminável. O que poderia ser esse trunfo? A pressão parecia aumentar. Ele olhou para a janela, onde a luz da manhã filtrava-se por entre as nuvens, mas sua mente estava coberta de incertezas. Ele se lembrou da conversa com sua mãe e da nova determinação que brotava entre os dois. Era hora de agir. Eles tinham uma luta a travar. Assim que amanheceu, Lucas tomou coragem e juntou os amigos e membros da comunidade em sua casa. Um clima de expectativa pairava no ar. Quando todos se acomodaram, ele respirou fundo e começou a falar. Temos um grande desafio pela frente. O banco e o investidor estão ali para desestabilizar tudo o que construímos, mas não podemos deixar que isso aconteça, disse, olhando nos olhos de cada um. Nossa casa não é apenas um prédio, é um refúgio, um lar carregado de memórias. Com a ajuda de todos, podemos fazer isso juntos. A energia no ambiente começou a fervilhar. Dona Rita levantou-se, sua voz forte e clara. A casa é nossa. Precisamos contar nossas histórias, mostrar a todos que não estamos apenas lutando por um imóvel, mas pela nossa comunidade. As idas e vindas de ideias começaram a surgir como uma orquestra afinada. Eles queriam criar uma grande ação, um evento que destacasse não só a importância da casa, mas a força da união. Uma feira comunitária, que mostrasse as histórias de todos que já passaram por ali. A cada contribuição, a cada ideia compartilhada, o fogo da determinação parecia brilhar mais intensamente. Mas no fundo, Lucas ainda não conseguia esquecer a mensagem do advogado. O que poderia ser o trunfo do investidor? Ele sabia que tinha que descobrir a verdade. Depois da reunião, se dirigiu até o advogado para um último esclarecimento. No escritório, a tensão era indiscutível. O advogado, um homem de estatura média e olhar incisivo, fez uma pausa antes de falar. Lucas, o investidor tem documentos que podem comprovar algo que você talvez não saiba. Ele diz que a doação da sua mãe não foi válida por alguma cláusula que foi deixada de lado na venda. As palavras caíram sobre ele como um balde de água fria, cada sílaba pesada e dolorosa. Isso significa que ele pode reivindicar a casa? Sim, pode ser uma possibilidade, mas não sem uma luta, o advogado respondeu, seu tom grave. Se você e sua mãe concordarem, podemos contestar isso legalmente. Eu acredito que conseguimos. Lucas saiu do escritório com o coração pesado. O futuro da casa estava mais ameaçado do que nunca. Ele não podia deixar que isso se tornasse apenas um teste legal de propriedades. Era algo mais profundo. Mas ele não desistiria. Nos dias seguintes, a mobilização da comunidade foi avassaladora. Historicamente na casa, os transeuntes começaram a estreitar laços. As histórias de pessoas que foram ajudadas, abrigadas, passaram a ser mais frequentemente contadas em meio a risos e lágrimas. Cada oficina, cada comida partilhada, cada peça de arte exposta naquele espaço, era uma declaração de amor e resistência. E então, no dia do evento, o clima estava elétrico. As barracas foram montadas no quintal, cada uma mais colorida que a outra, e a música ecoava em meio ao cheiro de alimentos típicos. Lucas estava ali, ao lado de sua mãe, observando a comunidade vibrante, e naquele dia percebeu que a casa tinha se transformado numa fortaleza de amor. A notícia do evento logo se espalhou e, no centro da cidade, a luta pela casa se tornou um grito coletivo. Mídias locais apareceram, pessoas se mobilizaram e todos queriam ouvir a história de Lucas e Elvira. Entre risadas, lembranças e depoimentos, um laço invisível se formou ali. A casa se tornará o símbolo da união e da força de uma comunidade que não desistiria fácil. Com isso, Lucas decidiu que era hora de lidar novamente com o investidor. Em uma reunião repleta de tensão, ele e o advogado enfrentaram o empresário que ameaçava a alma de sua casa. Lucas olhou em seus olhos e disse: esta casa não é mero capital. É uma parte viva da comunidade, e não permitiremos que suas ambições pessoais a destrua. Estamos prontos para lutar por ela, e temos a comunidade ao nosso lado. Após intensas discussões, o investidor percebeu que o que ele tinha em mãos não podia ser transformado em lucro fácil. A determinação e a união da comunidade foi algo que ele não pôde ignorar,
e na saída, ele se despediu com o aviso de que abriria mão, concordando em uma nova proposta de uso social do espaço. A vitória foi doce. A casa permaneceu viva, não só como um espaço, mas como um legado. Lucas e Elvira fundaram uma organização comunitária que, em honras a seu pai, continuaria a cuidar do que era mais importante: a humanidade, a solidariedade e as conexões que cultivamos. A capacidade de sonhar e de lutar por um propósito maior. Os abraços nos rostos conhecidos e nos novos se tornaram um novo lar. Naquela casa, agora, ecoavam risadas, histórias e sonhos. A revolução não estava só em paredes e tijolos, mas na coragem de cada membro daquela comunidade. E assim, Lucas aprendeu que perder uma casa pode ser a oportunidade de ganhar um lar, onde o amor e a generosidade reinariam sempre. Agora, eu preciso pedir uma coisa importante para você. Inscrever-se imediatamente no canal é fundamental para que você não perca as próximas histórias exclusivas que trago para você. Deixar um like agora alimenta o algoritmo e nos ajuda a chegar a mais pessoas que precisam de histórias impactantes. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança.